O sentimento de que algo deveria ser feito para acabar com a exploração estava germinando no proletariado. Vão surgindo manifestações que ganham corpo, indo culminar na greve geral de 1917. Os tecelões do cotonifício Cresp, uma tecelagem do comendador Rodolfo Cresp, reivindicavam um aumento de 10% a 15%. A direção da fábrica nega. No dia 10 de junho é decretada a primeira greve. Alguns dias depois, outras indústrias também param suas atividades. Na primeira semana de julho, o movimento ganha proporções maiores. A batalha travada entre policiais e grevistas vai se intensificando. No dia 8 de julho, é realizada uma assembleia proposta pelos anarquistas para que se forme um comitê de greve. Um dia depois, em confronto entre grevistas e forças repressoras, uma bala disparada pela polícia encontra o corpo de José Martinez, um sapateiro espanhol de apenas 21 anos. No dia 10 de julho, os jornais noticiam sua morte. A revolta foi intensa. A greve geral ganhava contornos cada vez mais nítidos. E a partir da morte de um grevista, que eu considero que foi estopim da greve, houve a condição ideal, digamos assim, da deflagração da greve geral, que ela já vinha sendo anunciada, é uma greve anunciada, é uma greve que a própria imprensa vinha apontando que ela viria a ser deflagrada se não houvesse nenhum tipo de intervenção dos industriais, do próprio governo do Estado de São Paulo. E naquele momento houve um ascenso, né, do movimento operário em escala internacional, e o Brasil participou dessa onda, né? Essa onda de contestação, de lutas, de greves, né? Que foi uma coisa impressionante. Então, eu acho que já havia um clima propício e o cadáver do Martinez foi uma espécie de senha para a deflagração da greve geral. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Na manhã do dia 11 de julho, uma multidão se concentra em frente ao número 91 da rua Caetano Pinto, no Brás. Mulheres carregavam bandeiras vermelhas, anunciando o cortejo fúnebre. As mulheres tiveram um papel fundamental ainda pouco estudado, e a gente percebe isso nas imagens registradas pela imprensa, né? Elas eram, digamos assim, as mais destemidas, né, frente à repressão. A comoção foi enorme. Magnovtchina, Magnovtchina, armée noire de nos partisans, qui voulait chasser d'Ukraine à jamais tous les tyrans. Qui voulait chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Magnovtchina, Magnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Magnovtchina, Magnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. A greve estava decretada. No dia 12 de julho, a capital paulista amanheceu com suas forças vitais paralisadas. Padeiros, leiteiros, trabalhadores da Companhia de Gás e Luz, motorneiros, cruzaram os braços em adesão à greve dos têxteis. Os paulistanos encontraram o comércio de portas fechadas. Os teatros adiaram seus espetáculos. É uma greve que ocupa a cidade de São Paulo, né, e que produz um abalo, né, enorme nos poderes, né, estabelecidos naquele momento, não só na cidade de São Paulo, em outras também, Rio de Janeiro, né, e outras cidades do interior também. Mas a cidade de São Paulo, ela praticamente é tomada, né, é tomada pela classe operária em revolta, né.
Diante a forte represália por parte das forças públicas, os grevistas se recusam a negociar com as autoridades. Diante deste impasse, é formada uma comissão de imprensa para estabelecer um diálogo entre as partes. O Comitê de Defesa Proletária é convidado para sentar à mesa de negociação. Foi um comitê fundado pelos anarquistas para estar negociando as reivindicações operárias e junto com um comitê de jornalistas, porque os operários se negavam a sentar com os patrões, né, ou com o governo. No mesmo dia em que a França comemorava sua revolução, aqui se enterravam os mortos da véspera. As negociações prosseguem. Após alguns dias de intensos diálogos, um acordo se aproxima. George Street é o primeiro industrial a ceder. Logo, os outros patrões concordam com os aumentos de 20% dos salários, direito de associação dos trabalhadores e com a não dispensa dos envolvidos no movimento. O árduo embate entre proletários e patrões entra na sua reta final. Um comício realizado no Largo da Concórdia, no dia 16 de julho, decreta o fim da greve. A greve é vitoriosa, né? A greve, eles conseguem arrancar dos patrões tudo aquilo que estava sendo reivindicado. Os ganhos, mais do que materiais, tiveram um importante caráter político. Nos corações e mentes dos trabalhadores se plantou, enfim, a ideia de que estes tinham forças para enfrentarem as grandes discrepâncias sociais. Bom, eu acho que o ganho político foi, primeiro, você identificar que haviam problemas sociais graves no Brasil. Segundo, de você identificar que os problemas sociais não podiam ser resolvidos com a pata de cavalo, como se dizia na época, não é? Terceiro, que você tem o fortalecimento e a divulgação no Brasil das ideias de esquerda, que você não tinha antes. Então, o que os anarquistas avaliaram como um ganho enorme, né? Foi que os trabalhadores se reconheceram enquanto uma força. E, ao mesmo tempo, eles foram reconhecidos enquanto uma força. A imprensa teve papel fundamental durante todo o processo de resolução da greve. Jornalistas de diferentes ideologias e veículos, pela primeira vez, se uniram em prol da sociedade como um todo.